Gente, vamos falar agora sobre baço. Baço é esse órgão aqui, ó. Vou selecionar ele para vocês observarem. É um órgão ímpar, situado aí no hipocôndrio esquerdo, atrás do estômago. Ele é um órgão que nós estudamos em histologia lá em tecido linfóide. Ele é um órgão linfóide secundário. Significa que aqui no baço, as células de defesa, além de se amadurecerem, elas expõem aí agentes invasores durante processos infecciosos. E nesse entendimento sobre baço, tem uma informação muito interessante, já no começo do capítulo. O livro diz que o baço ele é um órgão abdominal que ele se desenvolve juntamente com os outros órgãos digestivos, porém não tem nenhuma função relacionada à digestão. De fato, ele não tem nenhuma função mesmo. Dizemos que ele é um órgão friável, mole, certo? É um órgão muito vascularizado e por essa razão ele sangra com facilidade. Tem uma cor vermelho escuro, rojo oscuro. E essas são características básicas, grandes, do baço. Agora a gente vai começar a descrever a sua configuração externa. Pois bem, nós dizemos que o baço, ele se relaciona aqui, principalmente, com a 10ª costilha. Porém, ele também se relaciona com a 9ª e com a 11ª, mas principalmente com a 10ª costilha. Além disso, no baço se percebe, eu vou selecionar ele para ficar mais fácil a nossa visão. No baço se percebem duas caras. Essa cara aqui, que é a nossa cara diafragmática, e essa cara que está voltada para as vísceras é a cara visceral. Eu vou retirar essas costilhas aqui para ficar mais fácil a nossa visão dessas caras. Olha só. A cara visceral, nela nós encontramos 3 impressões. Uma aqui à frente, ó. Uma mais lá atrás e uma aqui embaixo. Observe que nós temos o pâncreas aqui. Há literaturas que dizem que o pâncreas é um dos órgãos que fazem uma impressão no baço, mas o Latarjet não traz o pâncreas. Então eu vou retirar ele aqui, essa porção, para não confundir a gente na hora da prova. Então nós temos 3 impressões na cara visceral. Uma delas é a impressão gástrica, essa impressão aqui que está se relacionando com o estômago. A outra delas é a impressão renal. Notem que os órgãos aqui estão bem distantes um do outro, mas em vivo eles são bem mais aproximados. Temos uma impressão renal aqui para o rim esquerdo, aqui ó, na verdade. É essa impressão aqui que é a renal. E aqui embaixo nós temos uma impressão cólica para flexura cólica esquerda. Além das duas caras, nós temos 2 bordes. Nós temos um borde, superior, é esse aqui, ó, bem saliente, e temos um borde inferior, esse borde aqui. Acho que já dá para tirar o estômago para a gente observar bem melhor aqui. Então, como nós havíamos falado, um borde superior e um borde inferior. Se vocês observarem bem, vocês vão perceber a destacada diferença entre esses 2 bordes. Notem que no borde superior, nós temos em torno aí, o livro diz, de 2 ou 3 escotaduras. É essa estrutura saliente aqui, ó. Nesse caso aqui vai ter 1, 2, 3. O livro diz que isso acontece em baços muito grandes. Então, o que caracteriza o borde superior é a presença dessas escotaduras. Outra coisa que dá para ver aqui, ó, como eu mostrei para vocês, nós tínhamos as 3 impressões, uma impressão gástrica, uma impressão renal e uma impressão cólica. O que dá para concluir aqui é que esse borde superior ele está unindo a cara diafragmática com a impressão gástrica. Então, é frequente numa prova, além de perguntar as 3 impressões da cara visceral do baço, o professor trazer para vocês que órgão está fazendo uma impressão próximo do borde superior. Nós vamos já ver que isso se repete também com o borde inferior. Então aqui, ó, entendam isso. No borde superior, ele está unindo a cara diafragmática com a impressão gástrica. Assim como
no borde inferior, ele está unindo também a cara diafragmática, só que agora com o órgão que faz uma impressão aqui, que é o rim, com a impressão renal. Guardem isso, por favor. Borde superior, une cara diafragmática com impressão gástrica e borde inferior, cara diafragmática com impressão renal. Temos também duas extremidades, ou polos, uma extremidade anterior e uma extremidade posterior. A forma que o baço se localiza in situ vai nos confundir aqui sobre essas extremidades, porque a gente que estuda termos anatômicos, a gente quer imaginar que as extremidades deveriam se chamar inferior e superior. Mas, na verdade, como o baço está oblíquo, de cima para baixo, de trás para frente, essa extremidade aqui está mais à frente que aquela outra extremidade. Então, por essa razão, é uma extremidade anterior e uma extremidade posterior. O baço, ele mede em termos médios. Eu costumo explicar como o rim, para a gente não se esquecer, né? O rim era assim. O rim era 3 centímetros de espessor por 6 de diâmetro por 12 de altura. Aqui no baço é praticamente a mesma coisa. E em relação ao peso, numa autópsia, o baço vai pesar em torno de 200 gramas. O baço está praticamente totalmente peritonizado. E eu achei isso interessante, engraçado do Latarjet. Ao invés de ele falar assim, ele dá um valor numérico, ele diz que 8/10 do baço estão peritonizados. Na minha opinião, seria mais fácil ele dizer que 80% do baço está peritonizado. Ou mais simples ainda, o baço está totalmente peritonizado, exceto num ponto. E aqui vem a nossa pergunta de prova. Qual a porção do baço que não está peritonizada? Reparem ou imaginem que aqui onde estou circulando vão chegar e vão sair as estruturas do baço, artérias, veias, nervos linfáticos, e a isso nós chamamos de ilho, certo? Então, a nível do ilho esplênico, nós não teremos peritonização, porque por conta desses vasos e enfim, o peritônio ele vem e ele não consegue se fechar. Diz que aqui ele gera 2 lábios do ilho que vai fixar o baço em 2 órgãos. Então, o peritônio aqui vai gerar 2 ligamentos. Um deles vai no estômago e um deles vai no pâncreas. O que vai no estômago? Ligamento gastroesplênico, e o que vai no pâncreas? Ligamento pancreato-esplênico ou esplenopancreático. E aí o livro diz que além desses 2 ligamentos, acontecem 2 prolongações, uma para cima e uma para baixo, desses lábios do ilho, dessa parte do peritônio que não conseguiu se fechar. Então, aqui para frente do baço tem esses 2 ligamentos que eu já falei, e além desses 2 tem outros 2, um acima e um abaixo. O que está acima, já imaginamos que vai fixar o baço no diafragma, é o ligamento frenoesplênico. E o que está abaixo é um ligamento que já conhecemos lá no cólon transverso, lá na flexura cólica esquerda. É o ligamento espleno-mesocólico de Buy. É o ligamento que vai ajudar também a fixar o baço aqui no abdômen. Lembrando que o baço está livre aí na cavidade abdominal. Ele só está preso pelo ilho e por esses 4 ligamentos. Tanto que o livro diz que numa queda em pé tem grandes chances de lesão no baço por conta de ele se encontrar tão livremente aí dentro. Essa extremidade anterior aqui, gente, ela descansa, é claro, sobre a flexura cólica esquerda. E lá em intestino grosso, não foi comentado lá em intestino grosso, creio eu, mas tem um ligamento, que é o ligamento frenocólico do lado esquerdo. Esse ligamento lá no intestino grosso, ele ajuda a fixar também o baço. E aí o livro diz que esse ligamento frenocólico esquerdo, aqui para o baço, ele serve como um sustentáculo. E aí nesse ponto ele também comenta sobre a extremidade posterior. Ele diz que, e é claro, que a extremidade posterior é a porção mais alta do baço. E aí vai se relacionar com o diafragma, com fundos do estômago.
Então, gente, vamos falar agora de uma vascularização mega fácil, mega simples. Desculpem pelo barulho, que provavelmente vai aparecer aí, de um cãozinho bonitinho latindo lá atrás. Tá longe, viu, gente? Ele, mas tá conseguindo pegar aqui no nosso áudio. Bom, tronco celíaco, é claro. Tronco celíaco, não vou cansar de explicar para vocês. Artéria gástrica esquerda, vou tirar aqui da frente, não interessa. Artéria... Opa, vi até uma frênica aqui que não interessa. Artéria hepática comum, pode sair. Artéria mesentérica superior, é que eu particularmente não gosto de deixar já, a princípio, essas artérias mostrando esse buraquinho aqui, entendeu? Mas vamos lá. Artéria mesentérica superior não tem nada a ver com a história. Com certeza, o baço está vascularizado pela nossa artéria esplênica, nossa artéria lineal. A artéria esplênica, é claro, rama do tronco celíaco. Aqui a gente enfatiza o nível em que ela nasce. Ela nasce a nível de primeira vértebra lumbar, a nível de L1. Dizemos que é uma artéria muito volumosa. O seu diâmetro, o seu calibre, é de 0,5 centímetro, ou seja, de 5 milímetros. No trajeto da artéria esplênica, ela tem todo o seu trajeto por cima do pâncreas, acima do borde superior do pâncreas. E nesse trajeto da artéria esplênica, ela emite algumas ramas colaterais. Algumas delas, e se não todas, nós já conhecemos no decorrer do nosso estudo. Nós temos aqui nossa artéria. Eu vou esperar um pouquinho para você lembrar como ela se chama. Nós vimos agora em pâncreas. Lembraram? Se chama artéria pancreática dorsal, pancreática magna de Haller ou pancreática superior de Testu. Então, temos aqui essas ramas para o pâncreas. Lembram dessa outra artéria aqui? Como ela chama? Artéria pancreática maior, né? Que no pâncreas ela fazia uma anastomose. Mas tudo bem. Ramas pancreáticas, aqui embaixo é o que me interessa. Ramas pancreáticas. Nós temos uma outra artéria que não está aparecendo aqui. É uma que vai vascularizar lá a parte de trás do esôfago, do cárdias e da tuberosidade maior. É a artéria esôfago-cárdio-tuberositária posterior, ou gástrica posterior. Temos também aqui algumas pequenas ramas para o segmento esquerdo do pâncreas. Enfim, já falei, ramas pancreáticas, uma rama para o estômago, né? E nós temos essa artéria aqui, ó. Observem que ela se origina antes da esplênica terminar, antes da esplênica se bifurcar. Essa artéria aqui é a artéria da extremidade posterior. Por que eu estou explicando dessa artéria? Tem uma informação bem valiosa aqui. Diz que dessa artéria, ela vai perfurar um ligamento. É o ligamento frenoesplênico, aquele ligamento que fixava o baço no diafragma. Então, o ligamento frenoesplênico, ele é perfurado por essa artéria aqui, a artéria da extremidade posterior. E aí a nossa artéria esplênica, ela termina dando duas ramas terminais, ó. Uma rama superior e uma rama inferior, ou rama iliar, porque são essas artérias que vão, de fato, entrar no ilho esplênico. Vão, entre aspas, digamos assim, perfurar o baço. Então, nós temos uma rama iliar superior e iliar inferior. São as artérias, ramas terminais da esplênica. O que me chama a atenção aqui é que em estômago, nós estudamos essa artéria. Também vou dar um tempinho para vocês imaginarem que artéria é essa. Parabéns para quem lembrou, é a artéria gastroepiploica esquerda. Lá em estômago a gente dizia tão somente que a gastroepiploica esquerda ela saía da esplênica, correto? Mas agora aqui embaixo a gente enfatiza muito bem de onde de fato ela sai. Ela sai de uma rama terminal da esplênica, que é a artéria iliar inferior. Então isso eu acho bastante interessante. É claro que lá em estômago, que é um dos primeiros capítulos de abdômen, se a gente já vai falando, detalhando assim, se o livro mesmo, porque o livro não explica assim lá em estômago. Se ele explica assim, a gente já faz um nó na cabeça, né? Então agora embaixo fica esclarecido que a nossa artéria gastroepiploica, ela não é rama colateral da esplênica. Significa colateral, para quem ainda não entende, é essas ramas que vão surgindo no decorrer do trajeto da artéria. Então ela não sai da artéria enquanto estava fazendo o seu trajeto. Então ela não é uma rama colateral.
ela é uma rama, claro, colateral, porém não da esplênica, e sim da terminal da esplênica, que é a artéria iliar inferior. E claro, além da gastroepiploica esquerda, não dá para ver aqui, mas nós temos artérias gástricas curtas. Lembram de estômago? Quando no fundus do estômago ele era vascularizado por artérias gástricas curtas, ramas da esplênica. E aí agora também é hora de descobrir que essas gástricas curtas não são colaterais da esplênica, e sim é colateral da iliar inferior.